Além do ódio. Psicografado pelo médium João Nunes Maia. Romance ditado pelo espírito Antônio Travassos Cardoso. Sinopse. A trama deste romance espírita aborda aspectos do Brasil colônia, da escravidão no Brasil, levando-nos aos bastidores da Inquisição em Portugal, e ao mesmo tempo, a quadros que fazem oscilar a nossa emoção entre a dor, a admiração e o respeito, destacando a função redentora da lei de causa e efeito. Descreve a saga de um conjunto de pessoas que, assim como nós, têm ansiedades, desejos, decepções, alegrias. Este livro vem mostrar, com grande interesse, o que encontramos além do ódio, caminho por que passamos, para depois encontrarmos o amor. Eis aí parte da vida levada por uma família, pelos seus escravos, no cadinho da purificação. Ninguém desperta sem a explosão da dor, sem o ferrão dos espinhos, sem sentir a maldade dos outros, para poder mudar de rumo. Se uma história nos conta que já fomos animais, outra história nos mostra que seremos anjos. Todos os personagens deste livro encontraram o amor, e nesse drama de viver e morrer, tornar a viver, e voltar a morrer, para renascer de novo, é que chegamos ao ponto em que estamos, contando com a graça de Deus, e a misericórdia de Jesus Cristo, para podermos ajudar aos que ainda sofrem nos campos da terra. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em playlist, ou vídeos. Gratidão imensa a todos os membros do canal, e a você, que deixa o seu gostei, e comenta, e compartilha os vídeos. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e é o meu maior incentivo. Capítulo 1. O Canto do Sabiá. Há muitos contos por toda parte, no campo literário. Contudo, os verídicos são poucos. E são estes que carregam consigo aquele encanto que comove, aquele interesse no leitor de ir até o fim da história, de um só fôlego. O que vamos contar é um desses casos passados há muitos anos, entre Cachoeira dos Macacos e Esmeraldas, duas pequenas cidades na periferia de Belo Horizonte. Entre essas cidades havia muitas fazendas organizadas e grande movimento, o comércio fluía com intensidade por vários lados, usando por veículos o lombo dos burros, os saboeiros, que cantarolavam noite e dia, a serviço dos senhores de engenho, homens com certa cultura e conhecedores da política e das finanças. E a escravatura proliferava cada vez mais, como se fosse uma disputa entre os donos das terras. O braço do escravo é que garantia a boa colheita. No entanto, não tinham eles estabilidade na vida, nem a certeza de que, na fúria do Senhor, pudessem ficar livres do chicote da masmorra. As plantações e as colheitas, como já dissemos, eram feitas por eles, bem como as estradas, o corte da cana, a moagem, enfim, do suor do escravo provinham os cofres recheados. Nas áreas mencionadas existiam muitos quiosques, que eram pontos de grande atração para o público médio, e, em alguns casos, para escravos inquietos que conseguiam burlar a vigilância, e aos quais nem o trabalho duro, de sol a sol, nem a cara asquerosa do capataz os fazia irem, cansados, em busca da senzala. Nunca era ambiente para a classe alta, somente para viajantes, donos de tropas, pequenos sitiantes etc. Nessa época, as Minas Gerais eram assunto de todas as conversações, pelo seu ouro fácil e pela riqueza em pedras preciosas, invejada em todo o Brasil. Esses quiosques funcionavam livres, como motivo de distração do povo, e eram frequentados também por alguns capatazes, que ali chegavam como se tivessem o rei na barriga. Eram ambientes como são, hoje em dia, as grandes casas de diversões noturnas, e é lá que iam os homens se entreterem e dar vazão a seus humores. Os senhores de engenho, conhecedores da psicologia humana, procuravam ignorar esses lugares, só tomando conhecimento dos mesmos quando o abuso dominava, fechando-os imediatamente,
da noite para o dia. Bem, vamos encontrar nessa região uma família composta de poucas pessoas, vindas de São Paulo, em busca de melhoria de sorte, cujo chefe era o senhor José Pantoni, que foi apelidado Zé Papudo, por ter o pescoço muito grosso. Sua esposa, de descendência francesa com nativos baianos, destacou-se na família, por sua beleza invulgar. Tinha os olhos de cerúlea cor, ofertando a quem tivesse a oportunidade de fitá-los as mesmas esperanças que o céu promete. Corpo esguio, serena no andar, no falar e no agir, encantava qualquer viajante que por aquelas bandas passava. E a notícia da formosura da mulher do Papudo corria como um raio. O quiosque relâmpago, de fato, brilhava com a presença de Antônia Liz Pantoni. Era este seu nome, mas todos a conheciam por Niquinha. Vamos, de agora em diante, tratá-la por essa alcunha. Niquinha era perseguida, obsidiada constantemente, mas graças à sua formação espiritual e algumas virtudes conquistadas no tempo e no espaço, reagia nas horas de tortura moral, vencendo as perseguições das trevas. Possuía um coração de ouro, era o que corria na região. O Papudo vivia sobressaltado com as conversas. Mudara-se de São Paulo por motivo de ciúmes da sua querida Niquinha, mas o seu sofrimento parecia que iria continuar. Suas lágrimas eram fáceis e sua dor imensa. Imaginava, nos momentos de solidão, poderia perder minha mulher por ser ela envolvida na trama de algum conquistador aventureiro, pois esses por aqui passam, aos bandos. De fato Niquinha era linda. Deixando de imaginar coisas, Papudo balançava a cabeça e saía para o trabalho para não ficar doido. Assim corria o tempo. Niquinha tomava conta do botequim durante o dia, enquanto o Papudo extravasava seu potencial de energia, como um homem forte e grande, nos trabalhos duros do campo. E, à noite, até certa hora, ajudava no quiosque. Muitos conquistadores perdiam meses a fio procurando conquistar Niquinha. Tudo em vão. Com dificuldade, a senhora parecia mais atraente, mais bela, mais linda. E a fama dessa beleza era tal que já era assunto dos sinhozinhos fogosos, e mesmo de seus pais. De vez em quando passava por aquele local um viajante que já era conhecido de todos por sua boa conversa, por ser atencioso e também por ser bom contador de histórias e humorista de primeira linha. Conhecia ele as grandes capitais e delas vinha, de tempos a tempos, conduzindo mercadorias nunca vistas nas regiões destas Minas Gerais. Apolinário era seu nome, porém era conhecido como Puli. Em matéria de conquistas ele era um Casanova. Sempre que aportava por ali, era divertido ver o entusiasmo das mulheres, que acorriam de longínquos rincões, não se sabendo se tanto entusiasmo era por causa do viajante ou pelas bugigangas por ele trazidas. Quando encontrava um interesse maior, costumava Puli permanecer no lugar até meses. E foi o que fez em Cachoeira dos Macacos, logo que teve notícias da Niquinha. Todos os dias ia ao quiosque, conversava com ela, amavelmente, como se nada lhe interessasse, mas apenas pelo prazer de ser útil em alguma coisa. Com seus modos gentis havia conquistado até o Papudo. E Niquinha sentia prazer com sua conversação desinteressada e fraterna. Oferecia a ela brincos, colares, pulseiras, vestidos, mas tudo na hora certa, na oportunidade adequada, como cobra que magnetiza os indefesos batráquios. Mas nem sempre realizamos os nossos desejos, e já naquele tempo havia um provérbio popular cujo texto se encaixa perfeitamente neste assunto e é o seguinte: o homem faz o cálculo e Deus passa o arco. Assim aconteceu com o velhaco Puli. Fez manha, fez ambiente, fez tudo, amizade na casa, com Papudo, e quando a presa se aproximava, deu bote. Niquinha quis sair fora com educação, mas não conseguia. A conversa do homem era demais. E todos lhe deviam favores, principalmente Niquinha.
Porém, daquela vez o conquistador é que ficou conquistado. Polly não conseguia conciliar o sono. A imagem de Niquinha crescia em proporções gigantescas, tomava conta da sua mente e do seu coração. Combinou com ela um encontro, de madrugada, nas margens do riacho, em um bebedouro costumeiro dos animais e lugar frequentado pelas lavadeiras. Mas ela sairia para o encontro quando ouvisse o canto do sabiá. Possuía Polly um apito, aperfeiçoado, do canto do sabiá. Usava-o como sinal para todos os seus encontros clandestinos, e dessa maneira ninguém perceberia suas manobras e conquistas. Mesmo com essas precauções todas, Niquinha não deu o sim definitivo. Sentia o seu sensível coração atribulado com a ideia de traição ao seu honesto marido. Mas como a carne é fraca, ouvia algo que lhe dizia: "Você é ingrata." E esta concomitância do sentir lhe trazia grande sofrimento. Então, ficou marcado o encontro para um sábado em que o papudo deveria ir ao casamento de uma filha de seu compadre Carmelo, e ao qual Niquinha não poderia comparecer, por lhe faltar substituto no famoso quiosque. Havia naquele lugarejo um homem de nome José Leão, velho caçador de tatu nas noites de lua clara. E nessas aventuras, certa noite, matou um enorme tamanduá, apreendendo seu filhote. Ao chegar com esse ao quiosque relâmpago, o papudo gostou logo do bicho, deu umas boas gargalhadas, e comprou de José Leão, fazendo dele um animal de estimação, muito bem tratado no quintal de sua casa. Talvez devido ao bom trato cresceu o filhote mais que a mãe. De vez em quando, Papudo passeava com o bicho pelas redondezas e se divertia de vê-lo andar como gente, nas patas traseiras. Na tarde que antecedia a hora do encontro, e a fim de avivar a lembrança de Niquinha, em uma oportunidade em que ficaram a sós, Polly pede a ela confirmação do trato, com palavras de um verdadeiro apaixonado. Ficou ela muda e assustada. Polly diz: "Niquinha, nunca exigi nada de você. Nem desejo outra coisa, a não ser que vá, esta noite, encontrar-se comigo. Ninguém vai ficar sabendo. Vá, meu amor." E baixou a cabeça, como escravo de seu coração. Niquinha, com os olhos marejados de pranto, coração a saltar no peito, sentiu bambear em si as pernas e, meio tonta, pensou em Deus, em Maria Santíssima, na fidelidade jurada a Papudo, há anos, até a morte. E disse com palavras entrecortadas, mas com decisão: "Não, Polly, não posso." Além do mais, o Papudo, certa vez, desconfiou de mim com um homem, sem eu ter culpa, e me agarrou pelo pescoço com suas grandes unhas e quase me matou. Veja, ainda os sinais. Se ele souber disso. Polly levantou as vistas, encarou-a com ardente desejo e falou com toda a doçura de um coração em desespero: "Espero, sem falta. E não se esqueça. Quando ouvir o canto do sabiá." E saiu decisivo, na certeza do caso dominado. Na hora aprazada, nem um, nem outro havia dormido. E nem podiam. Quando os galos redobravam seus cantos no som costumeiro, à meia-noite, vibrou no espaço o canto do sabiá, várias vezes. Niquinha, ao ouvi-lo, instintivamente, quase que se levanta, mas o bom senso não o permitiu. Todo o seu corpo se agitou com um calafrio estranho. Fechou os olhos e rogou a Jesus as bênçãos da decisão. E adormeceu. Nisso, Polly aflito, redobra o canto do sabiá, na certeza de indicar o rumo certo para sua desejada, e nesse ínterim, desperta o grande tamanduá. Como seu dono, o Papudo costumava brincar com ele, chamando-o pelo assobio, rebenta o cercado onde estava, desce o quintal resmungando, como se conversasse. E com a lua meio encoberta pelas nuvens, Polly avistara aquele vulto descendo ao seu encontro, de braços abertos. Vibrou de alegria. Graças, graças, que maravilhai!
correu ao encontro do vulto, cego de amor, e abraçou-o com todas as forças de sua alma apaixonada. Quando sentiu um cheiro estranho e um pelo grosseiro, era tarde demais. O bicho dera-lhe o tradicional abraço de tamanduá, enterrando-lhe nas costas suas afiadas e longas unhas. Como humorista nato, mesmo percebendo seu fim e o grande engano, falou, com dificuldade. Bem, a Niquinha disse que o papudo tinha umas unhas terríveis. E morreu. Daí a poucas semanas uma tropa carregada com os pertences da família Pantoni, seguia em direção ao norte do país, porque o papudo soubera, por fontes seguras, que alguns senhores de engenho estavam interessados no bem-estar de sua família. E ele já sabia qual móvel de tão grande interesse. O drama ocorrido com o Sr. Poli ia abalar a todos, sem que ninguém da localidade soubesse, ou desconfiasse, da realidade do fato. Somente Dona Niquinha, por dedução, sabia de tudo, mas trancou em seu peito a história, tal como um cofre volante, levando-a para onde fosse. Mas o povo, como tem boa intuição das coisas, mesmo sem saber das verdades, inventou a seguinte história para o conquistador Poli. Naquela região, havia um homem, vendedor ambulante, bonitão, alegre, mas que gostava tanto de abraçar as mulheres dos outros que, certo dia, não encontrando nenhuma para satisfazer seu fogoso desejo, agarrou um tamanduá, mesmo sabendo que ia morrer neste encontro. E todos gargalhavam com a referida história. Enquanto isso, o papudo viajava para bem longe, em busca de sossego para si, seus filhos e a linda Niquinha. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Capítulo 2. A vida no casarão. A fazenda Riachuelo era enorme e suas terras dominavam extensa região. As picadas, sempre avivadas pelos escravos, mostravam quanto de zelo os donos tinham por aquela gleba. A moradia era um casarão descomunal e a fazenda, em seu conjunto, mais parecia uma cidadela. Na senzala cabia mais de 300 escravos, embora muitos deles morassem em casinholas, por interferência de Sinhozinho Cardoso. Esse era um menino bom, atencioso, com grandes tendências para o humanismo e, de vez em quando, tinha fortes debates democráticos com o padre Terêncio, defendendo os poucos direitos dos escravos. E o velho padre, acostumado à vida fácil que levava na fazenda, sempre dizia: Sinhozinho, Sinhozinho, para mim você é menino. Assisti a seu nascimento, tenho mais de 3 vezes a sua idade e meu menino quer me ensinar leis de Deus e dos homens. Lembre-se de que sou padre, estudei tudo isso durante muitos e muitos anos. Sorria gostosamente e sua barriga volumosa fazia curvas e recurvas. Mas Sinhozinho não se convencia. Alguma coisa gritava dentro dele que as ideias do vigário estavam erradas. Entretanto, o padre Terêncio gostava de conversar com o rapaz porque, além de estimá-lo muito, apreciava a sua gentileza e refinada educação. Certa vez, pediu licença ao velho pároco para dizer-lhe algo, ao que Terêncio respondeu: Fala, fala, meu filho. Vamos ver se em teu argumento há algum proveito. E o rapaz, aproveitando o ensejo, com sua voz suave e mansa, inquire: Padre, o senhor tem falado na capela, que Deus é único e é nosso Pai amoroso e santo, todo amor. E que os homens são, todos, irmãos. Porventura, os escravos não são homens e mulheres, sentindo as mesmas necessidades, como nós outros. Sei que cada qual, no mundo, tem seu trabalho diferente. Se assim não fora, não existiriam as desigualdades. Mas, mesmo dentro delas, não deve haver um respeito de uns para com os outros. Deveria um ser humano, porque é escravo, ser maltratado tal como um animal de carga. Não é para esses ignorantes, pobres e desvalidos de que Jesus fala em seu Evangelho, pregado pelo Senhor,
que Cristo veio. Ou eu estou sonhando, reverendo? Perdoe-me, se desta forma eu estiver ofendendo a sua sensibilidade. Mas falo daquilo que não pode ficar preso dentro de meu peito. Já que em suas meditações o Senhor fala com o Cristo, no que creio e respeito, peço-lhe para, numa dessas ocasiões, perguntar a Jesus se devo defender os escravos usando as forças e a posição de que desfruto, a fim de que lhes sejam dados os míseros direitos que lhes restam, como seres humanos. O que me responderia Jesus? Mas, por favor, reverendo, que sua boca fale a voz do céu. Isso é de grande importância para mim. Senhorzinho, tranquilo e alegre, espera, ansioso, a resposta do velho pregador da Boa Nova daquela região. O padre olhou para ele como se estivesse sem lugar, a pensar. Onde o menino aprenderá isso? Esses argumentos parecem bem de fontes satânicas. Procurou ter calma e ser seguro no ponto. Concatenou ideias, deu tempo ao tempo, pediu um cigarro de fumo de rolo, no que foi logo atendido por um escravo prestativo que lhe trouxe também um tiçãozinho para acender o cigarro. Depois de tirar umas baforadas, sorriu meio constrangido porque sua consciência não aprovava a refutação aos argumentos do senhorzinho. Todos nós, principalmente um velho estudante das leis de Deus, seja de qualquer linha religiosa, sente no imo da alma o que é certo e o que é errado, mormente quando o que lhe é dito é na voz da sinceridade. E foi o que aconteceu. Daquela vez a conversa do senhorzinho abalara as convicções do reverendo que mais cuidava de seu bem-estar do que do amor a Deus e ao próximo. Mas, mesmo assim, não se deu por vencido. Pigarreou e depois falou comovido. Senhorzinho, pelo que penso, meu filho, tu precisas confessar muito e fazer uma comunhão diária, a fim de te livrares em definitivo das artimanhas do diabo. Há muitas ideias bonitas, que têm verniz brilhante, contudo, por dentro, estão podres. Parece que é o teu caso. Peço-te para enterrarmos este assunto aqui, entre nós dois, se há que tu me consideras um representante de Cristo na terra. E, de vez em quando, apagava-se seu grosso cigarro de palha, que o escravo, ajoelhando, tornava a acender prestativo. Mas, pelo amor que tenho à família, continuou, e particularmente a ti que até hoje não me desobedeceste em coisa alguma, vou te dar uma explicação, para não a ficar devendo. Demorou, mas deu boa risada. Olha, filho, escravo é escravo. Desde o princípio do mundo houve e haverá sempre escravos. E eles trabalham a poder de chicote mesmo. E, em muitos casos são piores do que os animais. Eles foram feitos para nos servirem. E daí? Deus quer assim, assim seja. Amém. Tu não vais blasfemar contra Deus e dizer que Ele, nosso Pai Celestial, errou de os ter criado pretos e ignorantes, vais? Além disso, é uma caridade que o Dr. Teodomiro, Senhor teu Pai, pratica em tê-los aqui, juntos a nós. E eu, tu já viste, todas as semanas celebro, para todos em conjunto, uma missa, a fim de confortar suas almas. E eles ficando, como de costume, o dia todo em jejum sentem melhor a consolação do Cristo. Quanto à pergunta que tu querias fazer ao mestre, ele responderia, certamente. O consolo pela missa. E deu uma boa gargalhada, batendo as mãos nas costas do senhorzinho, que ficou triste e pensativo. Vai dormir, meu filho, as ideias amanhã serão outras. Senhorzinho Cardoso, meditativo, já em seu leito, sentindo naquela noite uma ansiedade maior em seu torturado coração, orou, fervorosamente, como nunca em sua vida. E isso fez com ardente prazer espiritual, pedindo, à sua maneira, a Deus, que sabia justo e bom, uma resposta acertada às suas interrogações. Rogou a Jesus sua intercessão junto aos céus e a Maria de Nazaré, que aprendeu a amar pelas grandes qualidades espirituais,
conforme lhe ensinara Padre Terêncio, ao redor da lareira nas noites de frio. Colocava-se, em pensamento, no lugar dos escravos, para avaliar a liberdade, e adormeceu rapidamente. Seu espírito, ficando meio livre do fardo físico num ambiente de oração e ideal puro, sente o mesmo drama de minutos antes. E, no plano espiritual, baixa a cabeça, ajoelha-se em ato de humildade e faz sentida prece a Deus. Pede que lhe seja revelada a solução para o caso, pois que ele ouviu os conselhos do Padre Terêncio com todo o respeito que merecia um representante dos céus, mas que seu raciocínio não aceitava as conclusões do velho vigário, que, se isso fosse pecado, perdoasse a ele, Cardoso, mas o que estava dizendo, tudo partia da maior sinceridade. Nisso, como por encanto, aparece à sua frente, uma jovem mulher, encantadora, de olhar meigo, e com palavras de consolo, como se fosse um anjo, diz-lhe: "Que queres que eu faça?" "Pediste alguma coisa a Deus, a Jesus e a Maria?" E, sorrindo, espera as perguntas. Sinhozinho, de tanta ventura, permaneceu ajoelhado, deixando correr grossas lágrimas, e só depois de alguns segundos é que consegue articular as palavras, cheio de emoção. "Anjo dos céus, posso perguntar o que me tortura o coração?" O espírito, frente a frente com o Sinhozinho, faz sinal com a cabeça e um sorriso iluminado. "Pode, fala, meu irmão." E Cardoso narrou para a entidade todas as suas dúvidas com referência à última conversação que teve com o padre. Baixou a cabeça, em profundo silêncio, esperando, talvez, a repreensão do anjo de Deus. E este, então, o envolve em uma chuva de fluidos, como se desse um banho espiritual em seu desinquieto espírito, transportando-o para Roma antiga. Sinhozinho regride no tempo e no espaço e se vê como um general romano, no alto escalão político, adestrando tropas, para que essas servissem à segurança nacional e figurassem em todas as nações como glória da cidade eterna. E o anjo, que o acompanhava, transformou-se em sua esposa, mulher meiga e dedicada, mas que tinha fortes tendências para a conquista de homens, fossem eles nobres ou plebeus, escravos ou prisioneiros. Reconheceu Sinhozinho que essa sua esposa, quando o general romano, era a mesma mulher, atraente e cândida, do quiosque relâmpago. Isto explicava a forte atração que sentiu por ela, desde a primeira vez em que a vira. Deu-se esse primeiro encontro quando ela, por ter granjeado a confiança do capataz Dedão, pôde ir à senzala da fazenda Riachuelo visitar os escravos. O papudo, aquela época recuada de Roma, era gladiador romano e, conhecendo a mulher do general, foi por ela desejado, por ser forte e musculoso matador de leões. Ela conseguiu o seu intento, não por amor, mas por desejo. E ele se apaixonou por ela, e sua paixão varou os séculos. A visão do passado se desvanece, e Sinhozinho retorna ao diálogo com o anjo, acerca da conversa que tivera com o padre. O espírito lhe responde, mansamente: "Sinhozinho Cardoso, não perturbes teu coração com os acontecimentos da vida. Tudo, meu filho, está certo. Errado é quando nos colocamos no lugar de juízes, lugar que pertence a Deus. Tu estás certíssimo em defender os escravos. Essa é a tua missão. Continuai. Teu pai, como homem de duro coração, ainda precisa aprender muito. E só desta maneira que a lição é assimilada. Mesmo à custa de vidas, existências que são por ele sacrificadas, em servindo de instrumentos de progresso recíprocos. Uns sofrem agora. Ele, depois. E todos se encaminham para Deus. Quem é escravo hoje, amanhã poderá ser senhor, e vice-versa. O Padre Terêncio, meu caro, este anda mais com o Cristo na barriga do que no coração. Contudo, ele é muito útil naqueles arredores,
porquanto evita muitos infortúnios planejados pela família do Dr. Teodomiro Travassos. Tu vistes bem. Nós dois somos almas afins de eras longínquas, e que nos encontramos agora, na terra separados por grande barreira de família, como resgate. Eu, Niquinha, mulher humilde do Papudo, o ex-gladiador romano conquistado por mim, na época do Império Romano, agora pago aquela conquista da carne com a vivência na própria carne. O Poli, que foi morto pelo Tamanduá, de paixão por mim, foi, na época antiga, rei da Síria. Devasso, mas foi, igualmente, conquistado por mim. Agora fui atormentada também por ele. Sofri, horrivelmente, com sua insistência. Graças a Deus e às bênçãos de Jesus e de Maria, as portas do sono me facultaram estas horas de alegria junto a ti, fazendo-te consciente daquilo que dormia na inconsciência profunda de teu eu. Vai, meu querido, acorda na roupa física, que também já vou indo. Os dois, em pranto, se despediram com um forte abraço, molhando-se um ao outro na torrente de lágrimas. Amanhã, como sempre, linda no casarão da fazenda Riachuelo. Os pássaros redobravam seus cantos, parecendo adivinhar a felicidade do senhorzinho, que acordara alegre e disposto para a conversa e para o trabalho. De repente, escuta sua mãe falar com o Dr. Teodomiro sobre o quiosque relâmpago. E foi também como relâmpago que lhe veio à lembrança o sonho que tivera com a mulher do Papudo, a linda Niquinha. Mas, esquisito, era ela sua esposa e parece que a tomara como sua mulher em uma batalha. Era confuso o seu sonho, mas agradável e vitorioso. Lembrava-se de que havia feito uma oração e que lhe aparecera um anjo trazendo-lhe uma resposta de Deus. O anjo era ela mesma, a mulher do quiosque. Recordou-se, igualmente, que o espírito lhe falara, em sonho, que a vida na terra pode ser repetida muitas vezes. Que seria isso, então? Os escravos poderiam ser senhores em outra oportunidade. Mas não podia contar isso ao padre Terêncio, porque ele não aceitaria como coisas de Deus. Tinha de permanecer calado. Poderia sim, cultivar a oração todas as noites, a fim de continuarem aquelas revelações. Será que Deus o permitiria? Iria tentar. Era o único remédio para o seu caso. Sentiu, então, grande saudade da família Pantoni, principalmente da Niquinha. Sempre revivia o sonho, por prazer de pensar e sentir a trama da revelação. Senhorzinho, muito bem-humorado, encontra o vigário que ia com seus passos lentos, bonachão, lendo, nos corredores do casarão, seu breviário, antes do suculento desejum, e faz as reverências costumeiras. O velho sacerdote, alegre com a manifestação carinhosa do rapaz, pergunta: E então, meu rapaz, ideias novas, não? Sim, padre, responde jovial e feliz. Tudo mudado, tudo bom, graças a Deus. Foram tuas orações. Graças, meu filho, tu acordaste a tempo. Na família Travassos, enquanto Terêncio existir, não há lugar para Satã. Há só lobos caem na armadilha de lobos, diz um velho ditado. E aqui somos um rebanho de ovelhas. E deu uma boa gargalhada, dizendo: Deus te abençoe, meu filho. Procede sempre assim, sempre assim. Mas o rapaz guardava para si as revelações do sonho, como verdades irremovíveis, que alimentariam sua vida para a eternidade. Veio-lhe logo uma grande melancolia ao pensar na partida da família Pantoni, por não saber de seu paradeiro. Aquilo lhe amargurava o coração. Onde poderia encontrar Niquinha? Gostaria de perguntar-lhe se ela também tivera o mesmo sonho, e o que ela pensava disso. Conversava horas a fio com o capataz Dedão sobre a família Pantoni, pois este sabia dos pormenores do que se passava no quiosque relâmpago, por frequentar muito aquele lugar e, igualmente,
sentia-se feliz com a prosa de Dona Niquinha. Vela uma grande seca e, por isso, o trabalho dos escravos era redobrado. A lavoura tinha de ser irrigada por processos usados na época, que consistiam em desviar o córrego mulato em várias ramificações, e com essas molhar as plantações, usando grandes cuias de cabaças. Era duro o labor, mas o braço escravo vencia, com assistência do senhorzinho, que já havia terminado um curso no Rio de Janeiro, e se dedicava, agora, à lavoura. Com o correr dos tempos, não suportando a saudade da família Pantoni, já com bastante autoridade no comando da fazenda Riachuelo, enviou o capataz Dedão em direção ao norte do Brasil, com todos os provimentos, inclusive escravos, em busca de notícias de Niquinha. Audiolivro realizado pelo canal Suryashand Audiobook. Capítulo 3. Mãe Dudu. A vida na fazenda Riachuelo corria sem nenhuma alteração, a não ser os problemas normais de cada dia. O doutor Teodomiro preparava-se para ir a Portugal, juntamente com a esposa, Dona Maria José Travassos, e as duas filhas. Sentia muita atração por aquele país, mesmo porque era a terra natal de seus pais, onde iria, agora, travar conhecimento com seus parentes mais chegados. Senhorzinho Cardoso ficaria definitivamente na direção de todo o patrimônio da família Travassos. Essa notícia muito agradava aos escravos e a senzala toda se regozijou com a boa nova, desejando até que o doutor Teodomiro ficasse por lá. Cardoso não ficaria sem amparo, pois teria o vigário Fiar aconselhá-lo, quando necessário. E mãe Durvalina, preta velha que fora sua mãe de leite a quem ele apelidara, desde pequenino de mãe Dudu, e amava de todo o coração, ficaria substituindo sua verdadeira mãe. Nas conversas do moço com o padre Terêncio, quando falavam dos negros e seus direitos, dizia sempre com grande orgulho: "Olha, padre, nestas veias", e batia com a mão no braço, "corre sangue negro. Mãe Dudu é escrava, e leite é sangue branco e eu me alimentei com seu leite durante muitos anos. Quando eu era pequeno, ouvi uma história, contada por um viajante mercador de pedras preciosas, da qual jamais pude esquecer. Isto, pelo fato de ter sentido o fenômeno comigo mesmo. Dizia a lenda que, em eras remotas, os negros tinham também o sangue preto. E uma mãe preta, ao ser sacrificada em lugar de seu filho, a seu pedido, teve suas vestes rasgadas por um dos carrascos, o qual tinha por fim oferecer ao público inconsciente um melhor espetáculo. Chama ele um dos escravos, tirador de leite de cabra, e manda que o mesmo tirasse o leite da escrava aos olhos de todos, em fúria, e o desse ao seu filho, para secar-lhe as lágrimas, que derramavam incessantemente. E foi aí que aconteceu o milagre. O escravo, ao tirar o leite da negra, viu, com espanto, que, ao invés de sair preto, escorria em abundância e branquinho. Dessa época em diante, diz a lenda, todas as mães negras passaram a dar leite branco, herdando, assim, parte do amor da escrava sacrificada. O velho padre, escutando, com atenção, a narrativa compassada e firme de senhorzinho, diz: não sei o que aconteceu com este rapaz. Na família toda, somente ele tem ideias diferentes. E remata seu curto pensamento: isso é lenda, meu filho, isso é lenda, meu filho. E sorriu gostosamente. Senhorzinho, triste, mas com respeito ao reverendo, retruca com energia: seja lenda, padre, seja ilusão. Certo é que, com essa ilusão, eu quero ser iludido. Eu sou um escravo livre. Um preto branco. Um rico pobre. Sou escravo da minha consciência e quero ser obediente a ela. Sou branco de pele, mas sinto as mesmas necessidades dos negros. E quando não encontro solução para elas, minha alma se escurece de tristeza e eu me tomo todo negro. Sou um rico pobre, porque o dinheiro,
as terras e os outros pertences que possuo não valem o amor da mãe Dudu, que não tem onde reclinar a cabeça. Padre Terêncio, meditando um pouco, saiu meio pensativo na filosofia do rapaz, a gritar com seu escravo. Zé Melete, vem cá, vem cá. Trazei-me um cigarro pronto. E recostou seu volumoso corpo em uma cadeira confortável, muito sua conhecida, a concatenar ideias, a fim de somar as atitudes do senhorzinho e conhecer-lhe melhor o ideal. Antes julgava serem coisas de crianças, mas, agora, estava sentindo que aquilo era sério e o que ele dizia estava mesmo em sua alma. Tinha de ter cuidado. O doutor Teodomiro estava fora e ele, Padre Terêncio, tinha o dever de orientar o senhorzinho, qual seu pai, nos melhores caminhos. Todavia, não estava encontrando mais argumento que desse para convencer a Cardoso. Tirava as baforadas e pensava secretamente. Será que isso é influência da preta do Evalina? E como havia almoçado bastante, adormeceu. Mãe Dudu tinha uma doença chamada de sanguído. Muitas vezes, desde menina caía pelo chão, ficando inconsciente, e em outras ocasiões rodava, contorcia o corpo, falando de coisas incompreensíveis. O próprio Padre Terêncio já tinha abençoado, já lhe tinha feito exorcismo para expulsar alguns maus espíritos, se os tivesse, mas tudo foi em vão. A doença continuava. Porém, mais branda. Quando a crise passava, Mãe Dudu ficava parecendo uma santa. Muitos escravos procuravam tocá-la nessas horas, porque, diziam, ficavam curados de suas dores, pois ela estava em estado de graça. Senhorzinho havia comprovado isso várias vezes. Mãe Dudu era uma mestiça da região. Fora escolhida para babá da família pelo seu carinho e amor às crianças, qualidades que as outras não possuíam. E as crises eram passageiras, não tinham tanta importância, não impedindo que ela pudesse cuidar das crianças. Certa noite, Cardoso entrou, silenciosamente, na senzala, fazendo-se confundir com os escravos até na vestimenta, para espreitar o que ocorria no meio deles. Assim poderia ficar ciente do que eles pensavam acerca do tratamento que recebiam na fazenda Riachuelo. Encontravam-se os escravos reunidos ao redor de Mãe Dudu, em semicírculo. Mãe Dudu estava tendo uma crise, coitada. Senhorzinho pensou em levá-la para sua casinhola, mas os escravos poderiam reconhecê-lo e não ficaria bem. Então, aproximou-se mais do semicírculo para melhor ver e ouvir e, quando mais de perto, quase desmaiou. Mãe Dudu estava sentada num cepo. O salão estava em penumbra, pois apenas 2 candeeiros, nos extremos da senzala, o iluminavam frouxamente. Mas o extraordinário é que o rosto de Mãe Dudu estava circundado por uma luz que ele jamais vira em sua vida. Essa claridade parecia que brotava dela e era, para senhorzinho, muito misteriosa. O rapaz nunca ouvira a preta falar assim, serena e firme. Estava ela em estado de graça, dizem os escravos, que estavam ajoelhados, a ouvi-lo atentamente. Naquele transe, inconsciente, chama um escravo pelo nome. Esse desliza no meio da multidão, agacha-se aos pés de Mãe Dudu, meio trêmulo, e beija-lhe as mãos. Senhorzinho teve o ímpeto de fazer o mesmo. Mãe Dudu pôs a mão na cabeça de Zé Melete e disse-lhe: Olha, meu filho, serve bem o Padre Terêncio, cumpre suas ordens, pois quem cumpre o dever, seja onde for e para quem for, é chamado de filho do céu. A pirraça é um veneno que mata sempre o dono. O velho não é dos piores. Além de tudo te ensina muito a obediência e fala, com sabedoria, sobre as coisas de Deus, para todos da fazenda. Quem respeita, acaba sendo respeitado. Quem obedece, encontra carinho e conforto. Quem trabalha alegre, encontra, na vida, mesmo sendo escravo, a felicidade. E o escravo abaixava a cabeça, como aceitando a lição. Naquela noite foram chamados uns 10.
Não era mesmo uma repreensão o modo pelo qual mãe Dudu falava. Era mais uma advertência sábia para que os escravos não sofressem com os capatazes. Depois falava a todos, fazendo uma recomendação para o dia seguinte, mas essa sempre girava em torno de obediência, trabalho e alegria, onde fossem chamados a servir. A conversação era sempre em tom baixo, não havia vozerio na senzala, nessas horas. Ainda em estado de graça, mãe Dudu solicita a atenção de todos e diz: Meus filhos, hoje, para todos nós, é motivo da maior alegria. E sabeis por quê? Porque, entre nós, disfarçado de escravo, está Sinhozinho Cardoso. Todos se assustaram, inquietando-se, mas a velha retomou a palavra, dizendo com serenidade: acalmai-vos, meus filhos, Sinhozinho é dos nossos. Porventura, ele, o nosso bom rapaz, já vos perseguiu? O silêncio era profundo. Vem cá, Sinhozinho, chamou a velha, com alegria. Esse se aproxima de sua mãe de leite, ajoelha-se qual os escravos e beija-lhe as rugosas mãos. Ela pôs a mão sobre sua cabeça, parecendo que deixava fluir todo o seu amor, de coração para coração, dir-se-ia que a luz dos céus estava visitando a terra. E, de cabeça baixa, pensava o rapaz: como pode, a mãe Dudu, conhecer tudo isso que acabei de ouvir? Não é possível, ela não tem esses conhecimentos. Para os escravos que ali estavam nada era de admirar, pois eles não tinham muito raciocínio e achavam que a preta velha adoecia, ficando em estado de graça. E com aquilo eles eram beneficiados, recebiam conselhos e consolo para seus corações sofredores, e, em muitos casos, eram-lhes ensinados remédios, para curar seus males. A velha era muito admirada no meio deles. Nunca passara por suas cabeças que quem falava bonito, ensinava remédios e dava conselhos, poderia ser alma do outro mundo, e que mãe do Evalina fosse apenas o instrumento. Com Sinhozinho foi diferente. Logo percebeu que aquela filosofia brilhante e lógica, no meio de tanta ignorância, era de outra fonte. Quando estudante, no Rio de Janeiro, lembrou-se, havia lido, e por sinal havia gostado e muito, um livro já velho e encebado, que se intitulava Como Falar com os Mortos. Fora escrito por um iniciado português, há mais de 200 anos. Tudo isso surgiu em sua mente, em segundos de meditação. Mãe Dudu, instrumento completamente inconsciente dos espíritos, alteou um pouco a voz e disse: recolhei-vos todas as vossas enxergas e procurai dormir. Eu ficarei aqui com o Sinhozinho, pois quero falar com ele a sós. Todos obedeceram, deixando ali somente Cardoso e mãe Dudu. O espírito, incorporado na velha escrava, foi logo dizendo ao Sinhozinho: meu filho, o que tu estás pensando é certo. Quem fala aqui não é mãe Dudu. Sou eu, um espírito. Nasci, na última vez, na Espanha, no ano de 1615. Quando ouvi falar, pela primeira vez, do Brasil, fiquei fascinado. Uma voz interna me convidava para estas terras, no que fui obediente. Instalei-me neste país a serviço do governo espanhol, mas como era naturalista conhecedor da fauna e da flora, apaixonei-me ainda mais ao ver as riquezas desta pátria, em plantas curativas. Eu dava mais valor a uma erva, que tinha a virtude de curar uma doença, do que a várias pedras preciosas. Meu nome é Fernando Miramês de Olivídio. Não precisas, meu filho, perturbar-te com isso. As comunicações dos mortos com os vivos, foi comum, em todas as épocas, e poderão ser encontradas menções das mesmas em todos os livros sagrados. Podes tu, com atenção, observá-las na própria Bíblia do Padre Terêncio, não obedecendo aos comentários feitos pelos tradutores. No futuro,
As conversações entre os homens e as almas vão ser comuns e devemos dar graças a Deus por essa profecia. Desta nossa conversa, tu, meu filho, não deverás contar nada ao padre Terêncio, porque ele ainda não está preparado para essas verdades. E ainda mais. Ele troca qualquer coisa, mesmo valiosa, pelo seu bem-estar. Não sacrifica seus interesses transitórios pelas verdades eternas. Calou-se um instante, parecendo que meditava, e depois prosseguiu, com bom humor. Rapaz, fica sabendo. No que concerne aos escravos, é bom que eles continuem a pensar que esse fenômeno da Mandudu é mesmo uma doença. E quis sorrir, rematando. É uma doença sagrada e valiosa. Agora, quanto a nós dois e a velha escrava, nossa querida irmã, vamos ter que conversar muito. Cardoso parecia mudo, mas, em êxtase, bebia, qual um sedento, todas as palavras que fluíam dos lábios de Mandudu. As lágrimas corriam-lhe pelas faces, molhando-lhe o peito, e ao percebê-lo, quis estancá-las, não conseguindo. O espírito, notando o grande esforço que fazia para não chorar, fala-lhe com voz suave e doce. Senhorzinho, deixa correr suas lágrimas, esvazie o coração das coisas do mundo e enche-o, esse vaso sagrado, com as bênçãos de Deus. A entidade, dominando totalmente o corpo da preta velha, quis impressionar ainda mais o senhorzinho Cardoso, dizendo: Meu filho, venho notando, desde há tempos, que meu rapaz está sofrendo muito dos rins, mesmo com os tratamentos que tem feito com grandes médicos e regimes, não é verdade? Sim. Respondeu Cardoso, com humildade. Pois bem, vou te ensinar um remédio que já curou muitos escravos desse mal. Manda arrancar uma erva de nome quebra-pedra e a erva pinto. Procura moê-las juntamente com carvão de aroeira. Põe a mistura na água quente, coa, tomando 3 vezes ao dia, meio copo de cada vez. A lua está propícia para colher as ervas. Depois, o resto nós faremos, em nome de Jesus. Os escravos ressonavam, o silêncio reinava na casa grande, mas só 2 pessoas estavam acordadas. Lembrou-se o senhorzinho, fortemente, da família Pantoni, do capataz Dedão. Será que ele iria encontrar Niquinha? E eu poderia pedir ao senhor Fernando notícias da Niquinha? Será que ele a daria? Todas essas indagações lhe assomaram na mente inquieta. Se o espírito o satisfizesse, dar-lhe-ia muita felicidade. E antes que completasse o seu pensamento, já o senhor Miramês, incorporado na Mandudu, lhe responde: Meu filho, hoje não vou te falar nada sobre esse assunto. Mas, talvez outro dia, falaremos disso. Aproxima-se a hora de nossa despedida. Desta vez fui eu só que falei, mas de outra feita, tu falarás e muito, se Deus quiser. Abençoou o rapaz e lhe disse: O sono te faz falta, procura o leito sem demora, e antes que eu saia. Vá primeiro. Capítulo 4. A viagem a Portugal. O doutor Teodomiro embarcara no Rio de Janeiro com destino a Portugal, onde, dizia ele, iria conhecer, pessoalmente, muitos parentes e pisar o São Luso, sua maior paixão. Tudo que lera e ouvira falar sobre esse país o impressionara vivamente. Embora tenha dito, por inúmeras vezes, ser incrível não surgir para ele uma oportunidade de ficar conhecendo a terra de seus sonhos, esta lhe chegou então, e com vantagem. Pois iria também ganhar muito dinheiro e poder gastá-lo ao valer, o que não era muito de seu costume. Sua usura, o orgulho de sua esposa, bem como a vaidade de suas 2 filhas eram impressionantes. Formavam um quarteto de forças negativas, não muito favoráveis a seu bem-estar. No entanto, o móvel principal da viagem não era a sua paixão pela pátria de seus pais, mas o interesse de vender umas pedras preciosas que possuía. E o mercado de Portugal, naquela época, era um dos melhores.
O pretexto de visitar parentes favorecia seus planos de riqueza fácil, de bem-estar, de ser dono de muitas terras, de muitos escravos e de muito ouro. Queria ser o senhor de engenho mais rico da região. Ambicionava posição para si e para os seus. Falava, de vez em quando. Homem inteligente como eu não gasta tempo com coisas misteriosas, muito menos com assuntos de Deus e do céu. Para isso, temos, somente nosso, um confessor. Os casos espirituais estão entregues a ele, como os materiais o estão a mim. O padre Terêncio concorda comigo, se não estivesse certo meu modo de pensar, ele me repreenderia. Realmente, o padre não o contrariava, pois era de seu interesse desfrutar da posição de líder espiritual de todos e gozar do respeito e conforto que ali lhe eram dispensados. Por seu bem-estar, o vigário torcia tudo que fosse de doutrina, e até o Cristo e o Evangelho tinham de ser amoldados de conformidade com a situação. Com referência às pedras preciosas que o Dr. Travassos levava para serem vendidas em Portugal, não lhe custara sua aquisição nenhum dinheiro, nem trabalho. Haviam sido encontradas por um escravo, no córrego Mulato, quando da escavação de um barranco para dar livre curso às águas. O preto já fora patrimônio de um mineiro, por isso entendia de pedras. Ao encontrá-las, colocou-as numa velha cesta de taquara. E com medo de que alguém visse o achado, escondeu-o. Sabia que, nos garimpos, quando se encontrava alguma pedra preciosa, por perto havia mais. Por isso, prosseguiu a escavação sem cansaço, com maior ânimo. Pouco além do lugar do primeiro achado, encontra, qual uma panela feita pela natureza ou ali colocada pelas mãos de algum ganancioso milenário, enorme quantidade de diamantes. E o escravo, embora não soubesse precisar o valor daquelas pedras, não ignorava que representavam uma fortuna. E sua mente começou a trabalhar. O achado lhe pertencia, não iria entregá-lo ao dono das terras. O que iria fazer com as pedras? E esse pensamento o obcecava noite e dia. Não iria entregar suas pedras ao Dr. Teodomiro. Preferia enterrá-las de novo, o que fez, colocando marcas disfarçadas. Teve o cuidado de procurar lugar de difícil acesso para guardá-las. E daí por diante o escravo Miguel não mais teve sossego, aumentando seu sofrimento a cada semana que passava. Certa noite, quando o silêncio já dominava na casa grande, vamos encontrar a senzala mal iluminada, como de costume, e a Mandudu rodeada pelos escravos que bebiam aquela água purificada, do saber transmitido pela mediunidade. O espírito, incorporado na velha escrava, falou, então, com profunda simplicidade. Meus filhos, terminando nossa festinha desta noite, peço a Deus, nosso Pai, que dê a todos uma noite tranquila e que amanhã seja um novo dia de felicidade para a família inteira. Mas antes, vamos falar um pouco mais de Deus. O escravo Miguel estava inquieto. Mandurvalina meditou um pouco e falou serenamente. Meus irmãos, ficai sabendo que o sol que nos ilumina durante o dia é um dos olhos de Deus a vigiar o que estamos fazendo. E, durante a noite, todas as estrelas são outro e tantos olhos do Senhor nos procurando, tal como um pai ou mãe vigiam os passos de seus filhos queridos, quando esses ainda são pequeninos. Vejam como elas piscam no azul dos céus. O silêncio reinou, por instantes, no salão, parecendo temer-se o que estava para ser revelado, ouvindo-se, a seguir, apenas um sussurro. E o escravo Miguel argumentava consigo mesmo. Será que Deus viu mesmo as pedras que achei e enterrei novamente? O guia espiritual deu a eles tempo para pensar e depois falou. Meus filhos, todos para as enxergas, já é hora de dormir. E a massa de negros espalhou-se num instante, ficando apenas o Miguel, a pedido do espírito. Este, depois de esvaziada a sala, perguntou-lhe. Miguel, tu estás pensando no achado, não é? Pois bem,
Tudo aquilo, meu filho, que encontraste não é teu. Esta fazenda tem um dono e tudo o que nela existe pertence a ele. Tu mesmo não és livre, quanto mais o que se encontra nestas terras. Os escravos não precisam de pedras preciosas. Não comemos pedras, nem as usamos para vestir. Por lei, escravo não pode possuir nada, porque é possuído. Além disso, Miguel, a riqueza traz um tormento muito grande para quem a possui. Já não ouviste o padre Terêncio falar, depois da missa, muitas vezes, que Jesus não possuía uma pedra onde reclinar a cabeça. No entanto, era ele dono de tudo. Tudo o que vês no mundo, Miguel, tem marcas das mãos do Cristo, em favor dos homens. Foi um trabalho de muito tempo o que ele teve, sem exigir nada para si, somente a recompensa do dever cumprido, da alegria eterna. Essas pedras, Miguel, são um peso na tua consciência. Deves entregá-las ao legítimo dono, Dr. Travassos. E o melhor é que fique tudo em segredo. Que ninguém perceba nada deste fato, entendeste? O escravo, de cabeça baixa, numa tristeza profunda, balança a cabeça aquecendo, com muito esforço. Se não fora a velha Dudu que estivesse falando. O Sr. Fernando Miramês de Olivídio, dominando por completo as faculdades da mãe Dudu, rematou com um doce tom de voz a que nenhum coração resiste. Felicidade é a alegria íntima do coração, é aquele bem-estar permanente do espírito, onde ele estiver, seja escravo ou senhor. Todos podem possuí-la, muito embora na sua feição de totalidade ela não exista na terra. Todavia, é na terra que damos início ao seu nascimento. Se encontrasses todas as pedras preciosas do mundo e conseguisses todo o seu ouro, mas tivesses a consciência pesada, não valeria a pena tal fortuna, meu filho. Deixa para quem nasceu para possuí-la, porque, na verdade, é um fardo muito pesado. Jesus, sendo pobre de coisas materiais, era o mais rico de todos, porquanto possuía o maior tesouro, o de ordem espiritual, o que nunca se acaba. Vai, Miguel, e entrega ao Dr. Teodomiro Travassos o que é dele e vem me procurar que te darei a bênção, em nome de Deus e de Jesus Cristo, e terás o sossego dos justos. Miguel curvou mais a cabeça, beijando as mãos da velha escrava e disse consternado. Sim, mãe Dudu, sim senhora, farei isso. Foi abençoada, levantou-se e foi à procura de sua enxerga, sem, contudo, perceber a ajuda espiritual que teve para entender o objetivo da entrega das pedras que achara. O Sr. Fernando fez uma rogativa a Deus e deixou a mãe Dudu limpando os olhos, que pareciam estar despertando de um longo sono. O Dr. Teodomiro chega a Portugal sem nenhum acidente digno de menção nesta narrativa. Aporta com sua família, alegre, jovial, como um cidadão romano no meio de profanos, achando-se dono do mundo. E até que parecia um romano dos antigos tempos, bonitão, elegante. Mas nunca, desde a saída da fazenda, separara-se de sua valise, onde, somente ele sabia, se encontrava um grande tesouro. Em pensamento já vasculhava todo Portugal, oferecendo as pedras, uma a uma, usando toda a sagacidade de velha raposa. A família Travassos foi logo reconhecida pelos parentes, pelo lírio de ouro que usavam. O Dr. Teodomiro, na lapela do paletó, e as mulheres, nos vestidos, conforme haviam combinado, anteriormente, por carta. Abraçaram-se fraternalmente, entre risos e lágrimas de emoção, e depois partiram para a rica quinta dos Nogueiras. Familiarizaram-se logo com os parentes desconhecidos e tanto uma como a outra família contava as vantagens das fortunas, indispensáveis ao orgulho e vaidade, para manterem as posições fictícias no mundo de César. Mas quanto às pedras, o silêncio era total. Andou o Dr. Travassos auscultando todo o comércio de pedras preciosas em Lisboa, Coimbra e demais cidades importantes de Portugal. E, por sua vez,
Os compradores dos lapidários procuravam o Dr. Teodomiro para conversarem, a fim de tomarem conhecimento de negócios, porque sabiam ser o Brasil uma das maiores fontes de riquezas, sob o domínio português, e que todos os senhores de engenho, quando visitavam Portugal, sempre levavam valiosas pedras para negociá-las na terra lusa. Depois de fazer amizades e de se cientificar de quanto dinheiro realmente dispunham os seus interlocutores, é que o Dr. Teodomiro se resolvia a dizer que havia trazido algumas pedras, poucas, e que eram para ser vendidas, desde que o preço agradasse. Passado algum tempo, já o Dr. Teodomiro Travassos possuía uma fortuna imensa nos bancos portugueses, produto da venda das pedras, em variados pontos da nação lusa. Adquiriu muitos imóveis e se fez sócio de várias empresas. E, satisfeito, dizia de si para consigo: sou um homem riquíssimo, talvez um dos mais ricos de Portugal. Sem contar o que possuo no Brasil. Sorria, como o homem mais feliz do mundo. Sua família frequentava os melhores ambientes sociais. Era evidente que a família Travassos nadava em rios de puro ouro, fazendo-se notar que o seu patrimônio ultrapassava de muito de todos os seus parentes juntos, o que lhe valia um lugar de destaque no mundo social e financeiro da velha Lisboa. E era isso que ele desejava: riqueza. Pois tinha ambição de mando. Todos os seus pensamentos eram carimbados com cifrões. Suas duas filhas eram cortejadas pelos mancebos da alta linhagem social e financeira, mas a vaidade orgulhosa, em larga expansão, abafava todo o amor feminino que começasse a florescer em seus corações. Dir-se-ia que eram gêmeas no modo de pensar no que se referisse a sentimentos. A senhora Travassos exultava, jamais pensara que seu marido fosse lhe dar tanto conforto, tanta abundância de luxo nessa estadia em Portugal. Resmungava mentalmente: será que estou na terra, ou no céu? E, depois balbuciava baixinho: ah, também mereço. Deus deve ter notado a dura vida que levei, durante muitos anos, na fazenda Riachuelo, quase no meio de escravos ignorantes. E rematava, sozinha: bem dizia o padre Terêncio que Deus tarda mas não falta. Certinho, o que o nosso vigário fala. Vou até mandar um bom presente para ele. O Dr. Teodomiro, quando moço, no Rio de Janeiro, gostara de uma viúva portuguesa, nova e bonitona. E dessa explosão de amor e inconsciência que traz a paixão sensual, nasce-lhe um filho, de cuja existência não teve o pai conhecimento, por ter se mudado para os rincões das Minas Gerais. E os anos passam. A viúva casara-se com outro que lhe adotara o filho. Dr. Teodomiro também se casa e desse casamento lhe vieram 3 filhos. Um rapaz e 2 moças.